Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Francisca Brito Pereira e eu faço parte da equipa de Educação Executiva da Nova SBE. Antes de mais, muito bem-vindos. É um prazer para mim estar aqui convosco. Eu hoje vou ser a anfitriã desta sessão. Esta sessão faz parte de uma série de webinars que a Nova tem vindo a partilhar, que estão no âmbito daquilo que é uma campanha criada por nós chamada Role to Play. Nós acreditamos que em qualquer circunstância, mas sobretudo numa circunstância difícil como esta de pandemia, todos nós temos um papel, podemos ter um papel ativo na procura de soluções. E o papel da Nova tem passado muito por partilhar e difundir conhecimento que possa ser útil para todas as pessoas nesta altura especialmente difícil. E nesse âmbito surge o webinar hoje que vai ser entregue pela Filipa Castanheira. A Filipa Castanheira é uma professora da Nova SBE que trabalha nas áreas de recursos humanos e nas áreas de comportamento organizacional. Tem dedicado uma grande parte da sua investigação a temas de gestão de stress e de burnout. E é precisamente sobre isso que vamos falar hoje, numa perspectiva mais específica da gestão do stress, que é aquilo que é chamado atualmente de tecnostress. Stress relacionado com o uso intensivo de tecnologias que a maioria de nós, estando neste momento a trabalhar a partir de casa, tem certamente sentido. E, portanto, a sessão de hoje será uma partilha por parte da Filipa daquilo que tem investigado nessa área e também de algumas dicas que nos vão ajudar a mitigar esse stress ou, pelo menos, aprender a geri-lo. Antes de passar a palavra à Filipa, eu queria-vos só deixar algumas dicas técnicas. Em baixo no vosso ecrã conseguem ver um botão de Q&A e conseguem ver um botão de chat. O botão de chat deverá ser usado apenas para questões técnicas, se tiverem algum problema de acesso ou não tiverem a ouvir ou a ver bem a apresentação, mas para colocarem questões, peço-vos que o façam no Q&A. Eu, durante a sessão, vou estar a selecionar as questões e depois, no final, teremos tempo para colocá-las à Filipa Castanheira, que nos irá responder a essas questões. E, portanto, sem mais demoras, passo então a palavra à Filipa. Olá, boa tarde, espero-vos bem, obrigada por estarem aí deste lado. Hoje vamos falar de um tema que todos nós vivemos de uma forma bastante intensiva nos últimos tempos, tem a ver com o stress, com a vivência do stress e especificamente com esta fase de confinamento a que estivemos sujeitos nos últimos meses. Ora bem, o stress é um fenómeno que tem vindo a ser reconhecido já há alguns anos pela Organização Mundial de Saúde como a epidemia global deste século e a questão que se coloca é o que é que torna o trabalho tão estressante. Das várias investigações que temos feito, dos vários contactos que temos tido com os trabalhadores, há uma tónica que é comum e que é precisamente esta ideia de que há um ritmo frenético de trabalhar. Portanto, eu tenho que estar sempre conectado, eu tenho que estar sempre responsivo a qualquer hora e a qualquer momento. Quando falamos de stress, e para não termos a ideia de que isto se passa na nossa casa, podemos verificar que o stress tem uma proporção e uma penetração global ao longo de várias culturas, vários países, várias nacionalidades, várias profissões e estamos a falar sempre de custos financeiros na ordem dos vários milhares e bilhões de euros. Quando falamos de stress, também outra questão que costuma ser predominante é o foco nos trabalhadores e o foco nos seus sintomas. Portanto, quando falamos de pessoas, tendemos a enfatizar o aumento da pressão arterial, alterações das perturbações de sono, dos comportamentos de sono, dos comportamentos alimentares, um aumento da irritabilidade, dores das costas, que são muito comuns, ou quando pensamos nos contextos das empresas, focamos mais no absentismo, no presentismo, que é um tema muito comum, que é o facto de as pessoas estarem doentes, mas porque existem repercussões, não se permitem estar em casa a recuperar e, portanto, vão para o trabalho com uma atitude de presentismo, quando na verdade deveriam estar
resguardadas, a alta rotatividade, as culturas de muitas horas, que são indicadores realmente de que existe uma vivência de stress. Quando esta vivência se torna intensiva, continuada, começamos a falar de consequências. E quando falamos de consequências para indivíduos, o quadro torna-se bastante mais sério. Estamos a falar de doenças físicas e psicológicas que se instalam e que precisam e que têm consequências graves para quem delas sofre. Falamos de doenças cardiovasculares, falamos de quadros de ansiedade, quadros de depressão e quadros de burnout também. Para as organizações também existem consequências, portanto temos um aumento, não raras vezes, do número de acidentes, do número de erros. Temos maiores custos de recrutamento e de seleção por causa da rotatividade, temos culturas que se tornam tóxicas e temos um aumento do número de conflitos. Isto faz com que seja realmente importante nós olharmos para as fontes e percebermos então o que é isto do stress e o que é que causa estes sintomas e estas consequências nas pessoas que dele vivem de forma continuada. Temos várias dimensões, a sobrecarga de trabalho e a necessidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a percepção de falta de controle e de autonomia para tomar decisões, a falta de suporte sentido por parte da organização, por parte dos chefes, por parte dos colegas, as relações que podem ser mais ou menos tóxicas, mais ou menos de suporte, mais ou menos de cooperação, os papéis de chefe, o papel de colaborador, o papel de pai, o papel de membro da família, a introdução de tecnologias e a própria mudança que se torna uma constante nos dias de hoje. Um traço comum a todas estas dimensões é o facto de elas pertencerem ao contexto organizacional. Portanto, não raras vezes, quando falamos de stress, o foco é nas pessoas, mas aquilo que induz, ou onde nós temos a fonte deste stress, é precisamente o contexto organizacional. E neste contexto organizacional há um tema que já estava a ganhar alguma tração, mas que sem dúvida foi profundamente acelerado neste tempo de confinamento, é precisamente o technostress. O que é o technostress? O technostress é a utilização de forma não saudável das tecnologias. E aqui eu tenho que fazer um primeiro disclaimer. Eu não sou contra tecnologias, antes pelo contrário, gosto muito do digital, gosto muito de tecnologias. Agora, o que nós temos que aprender é utilizar estas mesmas tecnologias de uma forma que seja saudável e benéfica para as pessoas, para as equipas e para as organizações. Quando falamos de technostress e olhando aqui para estas tais fontes mais comuns de stress, temos, em termos de exigências, várias descrições e vários indicadores que nos demonstram que a partir das tecnologias de informação e de comunicação, as pessoas quando estão em trabalho remoto sentem que trabalham mais depressa, mais rápido, têm mais objetivos, portanto têm mais sobrecarga de trabalho. Uma sobrecarga de informação, ou seja, tudo se comunica. Rapidamente nós estamos em CC em não sei quantos e-mails, estamos num loop de conversações, há um acesso a nós que é quase ilimitado e, portanto, a expectativa de que nós sejamos capazes de processar e de tomar decisões sobre uma quantidade enorme de informação é sentida nestes contextos. Temos também uma sobrecarga de comunicação e esta sobrecarga tem a ver com o aumento da acessibilidade. Portanto, é muito comum as pessoas, quando estão em situações em que existe elevado technostress, sentirem que eu não consigo trabalhar, eu estou constantemente a ser interrompida. É o e-mail, é o chat, é o telemóvel, eu estou a tentar escrever e o computador indica-me que eu tenho um novo e-mail. E, portanto, todas estas interrupções constantes são derivadas de um aumento da acessibilidade a estas pessoas por via das telecomunicações. Temos ainda, em termos de controle, uma outra dimensão que é muito referida, que tem a ver com a complexidade, com esta necessidade da pessoa aprender a utilizar estas tecnologias, desenvolver estas competências, e nós aí temos, neste período de confinamento, tivemos uma passagem muito rápida para o teletrabalho. Ainda hoje saiu um artigo na Visão que dizia que 3 em cada 5 empresas não tinham uma política de teletrabalho. Nós temos relatórios da União Europeia que demonstram que os skills digitais das pessoas ainda estão muito aquém. E, portanto, o grau de complexidade advém desta sensação de que eu tenho que aprender e eu não tenho tempo para aprender e há outras pessoas que sabem mais das tecnologias do que eu e portanto, eu ando a correr atrás do comboio. Associado a isto,
está também a ideia de insegurança, não é? Portanto, quando eu tenho tecnologias que substituem algumas das minhas tarefas, será que eu vou ficar com o meu trabalho esvaziado? Será que eu vou ser substituído por pessoas que trabalham melhor com tecnologias do que eu? E, portanto, há um sentimento em algumas profissões, há um sentimento claro de insegurança. E, por último, e não menos importante, a invasão, ou seja, a capacidade que as tecnologias têm de invadir domínios da vida pessoal. E aqui as tecnologias móveis em particular. Portanto, a capacidade que nós temos de ter, e agora no período de confinamento, todas as áreas da nossa vida misturadas, os tempos todos eles misturados e, portanto, esta capacidade ou incapacidade de distinguir os domínios, quando é que é para trabalhar, quando é que é para ser mãe, quando é que é tempo para mim. O Tecnostress em tempo de pandemia veio acelerar um fenómeno, como eu dizia há bocadinho, que já estava em andamento, que já estava a acontecer. Portanto, o teletrabalho já existia, embora em Portugal fosse uma expressão muito reduzida. E, portanto, o que nos aconteceu é que aquilo que é uma prática que até tem vindo a ser identificada como uma prática amiga da família, foi criada ou foi implementada do dia para a noite, com poucas competências ou com pouco tempo para desenvolver estas mesmas competências e claramente, como nos demonstra aqui este gráfico da Microsoft, com uma exposição às tecnologias tremenda. Portanto, nós temos aqui a 12 de março 560 milhões de minutos no Teams Meetings, para 31 de março, portanto em 15 dias, 2,7 bilhões de minutos passado no Microsoft Teams. O que é que nós sabemos? Portanto, há aqui um exacerbar desta exposição e, portanto, um exacerbar destes efeitos. Há alguns estudos que já demonstram em alguns dados, por exemplo, os americanos estão a trabalhar em média mais 2 horas a cada dia, e há estudos com famílias que já nos demonstram que a invasão dos vários domínios através destas novas tecnologias tem sido bastante elevado. Vamos ver o que é que se passa convosco. Onde é que eu tenho aqui os vossos? Estão todos a ver? Portanto, temos, em média, temos aqui entre 61 mais 18, portanto, mais de 80%, cerca de 80% de pessoas, 79% de pessoas que trabalham entre 2 ou mais horas por dia depois do confinamento. Pessoas que veem os seus e-mails no telemóvel à noite antes de se irem deitar todos os dias, temos 30%, quase sempre 18%. Pessoas que trabalham às noites e ao fim de semana, temos 24% que trabalham quase sempre à noite e ao fim de semana. Pessoas que ocupam os seus tempos livres com a família, 40%, 39%. Fazem desporto, 21%. 6% não têm tempos livres, 18% descansa e vê televisão. Portanto, isto demonstra que não estamos a falar de algo que não seja ou que não faça parte da nossa realidade, que não faça parte do nosso dia-a-dia. Então, o que é que podemos fazer? Em primeiro lugar, aqui uma ressalva. O mesmo acontecimento desencadeia reações muito diferentes. Portanto, nós não reagimos todos da mesma forma às tecnologias, nem somos sensíveis à invasão das tecnologias da mesma forma. Portanto, existem condições e circunstâncias que fazem com que aquilo que para mim possa ser uma sobrecarga possa ser perfeitamente gerível por outras pessoas e até possa permitir conciliar com outras dimensões do seu papel. Portanto, aqui não há receitas, nem há preto ou branco. Existe uma escala e o que é importante nesta escala perceber é que nós não respondemos exatamente àquilo que aconteceu. Nós respondemos à maneira como nós olhamos para aquilo que aconteceu, os filtros que nós colocamos e a forma e o significado que nós damos àquilo que está a acontecer. E, portanto, para nós compreendermos as interpretações e o processo de stress e como é que ele se forma e se instala, nós temos que perceber o contexto em que as pessoas trabalham. E para percebermos o contexto em que as pessoas trabalham e estão a criar estas mesmas interpretações, o primeiro ponto de partida é, precisamente como eu dizia, não assumir que isto é uma situação de tudo ou nada, ou estou estressado ou não estou. Não é verdade? É um gradiente e há uma capacidade de ir instalando e de ir sendo consumido o tempo e os recursos através destas mesmas tecnologias.
Uma das culturas, um dos fatores, um dos contextos que tem sido identificado como o contexto especial para o desenvolvimento deste technostress, ele já existia antes do confinamento, mas que agora no confinamento tem sido bastante exacerbado, são estas culturas always on. E o que é que são estas culturas always on? São culturas em que as pessoas partem do pressuposto, errado ou não, mas que partem do pressuposto de que é expectável que elas estejam sempre disponíveis, que é expectável que elas coloquem o trabalho acima de tudo e que os que o fazem são os que são valorizados, recompensados e reconhecidos pela empresa. Portanto, estas culturas, o que elas fazem é propiciar o desenvolvimento de mais pessoas que são workaholics, e nisso há muitos estudos que têm demonstrado que estas pessoas nestes contextos proliferam. E que as pessoas que não querem ser workaholics e que querem conseguir ter um maior equilíbrio de vida têm mais dificuldade e arranjam uma série de estratégias. Quando estamos em família em confinamento, pois estas estratégias tornam-se mais difíceis porque estas barreiras não existem. Quando estas barreiras não existem, o que é importante também perceber é que o technostress se vai instalando. E vai se instalando porquê? Bom, em primeiro lugar, porque a tecnologia é útil. Na grande maioria das vezes a tecnologia ajuda-me. E ajuda-me a trabalhar melhor e chegar mais rapidamente onde eu quero chegar. E, portanto, não é fazer da tecnologia um inimigo. E o reconhecer que ela realmente tem este impacto permite também que ela venha a ser utilizada e também que venha a ser utilizada de forma menos saudável. Por outro lado, e este é um ponto que normalmente dói quando estamos em formação de executivos e gera sempre muito debate, existem assimetrias de poder. E, portanto, não é igual eu receber um e-mail às 3 da manhã do meu colega ou eu receber um e-mail às 3 da manhã do meu chefe. E normalmente as pessoas dizem, não, mas eu já expliquei, eu já disse que não é para responderem. Mas é através destes comportamentos que se instalam as culturas always on. Porquê? Porque se nós tivermos um workaholic do lado lá, ele vai responder às 3 da manhã. E eu que não sou e que não quero responder às 3 da manhã, sinto que demorei mais 6 horas ou mais 8 horas até conseguir responder. E, portanto, estas culturas, de alguma forma, perpetuam este tipo de comportamentos. E nas assimetrias de poder, reduzem a capacidade que as pessoas têm para circunscrever o impacto das tecnologias. Isto associado à insegurança de emprego, temos um cocktail perfeito. Por último, a evolução e a transformação do próprio trabalho. Portanto, ninguém passa pela cabeça hoje em dia e dar aulas ainda com os acetatos, não é? Portanto, é claro que há tecnologias que têm que ser implementadas e que nos ajudam e que já fazem parte da própria forma como o trabalho é feito. E não faria sentido, seria anacrónico fazer de outra forma. Portanto, como é que nós usamos estas tecnologias em nosso favor e para nos ajudar e não ao contrário? Porque se nós não o fizermos, esta exposição continuada e crónica a esta percepção de que tenho sobrecarga ou que estou a ser invadida ou que não tenho controlo, tem consequências. E as consequências são o mais diferentes possível. Por exemplo, a adição à tecnologia. Vimos há pouco que a grande maioria de nós vê os e-mails antes de dormir. Há estudos que demonstram que quando temos um telemóvel em cima da mesa, estamos a conversar com alguém, frequentemente o nosso contacto visual é quebrado para olharmos para o telemóvel para ver se temos alguma luz a piscar. Isto são comportamentos compulsivos e que os compulsivos indicam já algum grau de adição. Temos o outro oposto, que é a apatia, a incapacidade de reação. Eu já me dessensibilizei, portanto eu já não quero saber. O outro lado ainda, que é eu estou hiper reativa porque eu sinto que cada vez tenho mais e-mails, cada vez tenho mais reuniões, cada vez tenho mais solicitações e estou a ponto de explodir. E por último, o burnout e a depressão. Todas estas consequências têm vindo a ser estudadas, têm vindo a ser identificadas como consequência do technostress e tudo leva a crer que neste momento de pandemia, de confinamento, poderá estar profundamente exacerbado. Então o que é que nós podemos fazer? E isto é particularmente importante aqui. Porquê? Porque grande parte das mudanças que foram feitas terão alguma tendência a perdurar pós-período de confinamento. Portanto, as empresas que estavam relutantes em ter teletrabalho vão ter mais teletrabalho do que tinham antes, as pessoas já estão mais receptivas ao teletrabalho. O perigo é que o teletrabalho e a utilização das tecnologias continue a ser feito de forma pouco saudável. Portanto, é muito importante criar aqui fronteiras. Fronteiras como? De uma forma provocadora. Acordem e fiquem acordados. Conseguem?
Conseguem parar um minuto sem pensar em nada? Estar aqui e agora sem estar a pensar na reunião que eu tenho a seguir, no e-mail que eu tenho que enviar, no telefonema que me fizeram? Conseguem ignorar o telemóvel durante um dia? Conseguem dizer, eu só vou ver o meu e-mail à hora do almoço? Compartimentalizem a carga cognitiva. E isto é o quê? É criar momentos. Eu agora estou a escrever, vou tirar o acesso, os avisos que tenho um novo e-mail. E aí normalmente as pessoas dizem, mas eu não posso porque pode haver uma mensagem muito importante. Bom, se for uma mensagem muito importante, das duas uma, ou pode esperar 1h30 para eu poder fazer isto, ou se não pode, é bom que não venha por e-mail, é bom que venha por telemóvel. Portanto, criar regras de utilização destas tecnologias, regras de utilização e de momentos de utilização destas mesmas tecnologias é fundamental para disciplinar a invasão das mesmas e para ter controle sobre as fronteiras que delimitam cada um dos domínios e cada um dos papéis. Neste sentido, eu costumo dizer na brincadeira, são regras higiênicas, portanto, é muito importante conseguir definir em que momentos é que eu vou ao meu telemóvel. Por exemplo, às vezes nas sessões de coaching tenho pessoas que me dizem porque eu não posso estar um fim de semana sem ver os e-mails. De acordo. 48 horas. Consegue ver o e-mail à hora do almoço ao sábado? Consegue ver o e-mail à hora do almoço ao domingo? Então precisa estar sempre a ver o e-mail? Portanto, é uma questão de criar regras e de conseguir ter a disciplina de forçar a implementação dessas mesmas regras. E isto é particularmente importante porquê? Porque precisamos ter equilíbrio vida de trabalho. E a vida não é só os filhos e a nossa família. Portanto, são fundamentais, sem dúvida nenhuma. Já é muito bom, e eu vi nos vossos indicadores que muitos de vocês passam o vosso tempo livre com a família, mas existe uma dimensão pessoal que também tem que ser cuidada e que não pode ser descurada e que é particularmente importante e prazerosa. O cuidado de nós próprios, o tempo que estamos com os nossos amigos, os nossos hobbies que nos ajudam a desenvolver outras competências, expressão artística, outros interesses que nós tenhamos, são fundamentais. Para quê? Para nós nos conseguirmos recarregar para outras fases de período de trabalho. Isto é particularmente relevante, mais uma vez, na altura de confinamento. Outra dica muito importante que a investigação nos tem demonstrado: faça intervalos. E nesses intervalos, desligue. Vá beber o café. Se nós já sabíamos que nas empresas era importante haver intervalos, porque ninguém consegue estar 4 horas de seguida com os mesmos níveis de atenção e de concentração, em casa, mais relevante isto é. Faça esses intervalos. Aprenda quando para mesmo para conseguir recarregar. Porque senão o que nós temos é uma perda continuada de recursos ao longo do dia. As pessoas, quando chegam à altura de recarregar, estão tão esgotadas que o que fazem é ir para o sofá ver televisão. Por último, mais duro, distinga o que pode e o que não pode mudar. E aqui precisamos de um otimismo realista. Estou mesmo a chegar ao fim da minha mensagem. Precisamos de um otimismo realista. Precisamos de um otimismo porque precisamos ter esperança, mas precisamos que essa esperança seja alicerçada em algo que seja realista. E portanto, não vale a pena fazer castelos no ar, não vale a pena confabular, é preciso um diagnóstico correto e com base nesse diagnóstico, então, largar o medo e focar em emoções mais positivas e ter esperança no futuro, sem dúvida. Muito cuidado com o sentido de urgência. O sentido de urgência cria-nos um sentido de emergência e de alerta que tolda a nossa consciência e a nossa capacidade de tomar decisões, portanto, cria decisões enviesadas e, acima de tudo, quando identificarem o que podem e o que não podem mudar, trabalhem naquilo que está no vosso controle. Mesmo que aquilo que está no vosso controle vos pareça que não é de todo o mais relevante do problema. Há uma tentação, e eu encontro com muita frequência isto, pessoas que identificam o que era mesmo importante, era a minha chefia fazer isto, era a empresa fazer aquilo. E neste foco no que era mesmo importante, perde-se aquilo que eu posso fazer. Mesmo que seja pouco, é o meu contributo. E quando nós nos focamos naquilo que era mesmo importante, mas que não conseguimos influenciar, o que nos acontece é que ficamos mais frustrados e a resposta a isto é um distanciamento que está na origem do burnout. Portanto, onde eu tenho que focar é naquilo que é a minha área de atuação, porque a minha área de atuação, sim, vai-me dar uma sensação de empoderamento e de algum controle sobre a situação. Por último, a maneira como nós falamos connosco próprios, as narrativas que nós temos, podem ajudar-nos
ou, pelo contrário, podem criar ainda mais ansiedade em nós. Portanto, o síndrome da vitimização, o porquê isto está sempre assim, eu já sabia que isto ia acontecer, não só é errado, como, em segundo lugar, não nos ajuda em nada a criar aquele otimismo que nós precisamos. Por último, uma mensagem de esperança, a resiliência, que é tão importante na maneira como nós ultrapassamos as fases de stress, não é uma competência extraordinária, não é dos super-heróis, é algo profundamente comum e nós somos resilientes em muitas áreas da nossa vida. Portanto, a resiliência é construída através das atitudes, dos nossos comportamentos e da nossa capacidade de reach out, de pedir ajuda, de nos rodearmos de pessoas, e o meu desafio para vocês é: atrevam-se. Atrevam-se a circunscrever e a serem vocês a dominar a tecnologia em vez de ao contrário, e vocês vão descobrir capacidades e domínios que julgavam que não estavam ao vosso alcance. Obrigada. Filipa, muito obrigada, foi super interessante, sobretudo esta ideia do ownership e de nós conseguirmos fazer alguma coisa para também gerirmos o nosso stress e não estarmos sempre à espera que seja a nossa chefia a fazê-lo. Nós temos aqui algumas questões, há uma que eu acho particularmente interessante, que foi também já abordada numa palestra que houve este ano na Nova, que é a questão da legislação para controlar este always on. Ou seja, nós sabemos que em França já existe legislação que proíbe o contacto com os trabalhadores fora de horas, e há aqui alguns participantes da nossa sessão que gostavam de perceber qual é que é a sua posição relativamente à legislação, se é por aí que nós vamos resolver este problema ou não. Bom, a legislação apenas indica um sinal claro e inequívoco da sociedade de que isto não é permitido e estes são os limites. Agora, eu creio que isto advém do quê? Isto advém de uma utilização abusiva da parte ou das FIAs ou das empresas ou da própria pessoa que sente que tem que fazer. E, portanto, eu acho que ainda antes de termos qualquer tipo de legislação, o que era particularmente importante é nós compreendermos quais é que são efetivamente os limites. O que é que nós estamos a assumir? Eu estou a assumir que é esperado que eu responda sempre. Eu lembro-me, acho que nunca mais me esqueço de um curso de formação que tivemos, em que eu pedia às pessoas, era sobre stress, e pedia às pessoas para desligarem os computadores. E as pessoas entraram em pânico e disseram: eu não posso, porque alguém pode precisar de falar comigo. Disse: mas nós temos um intervalo daqui a 1h30. Mas eu não posso, porque alguém precisa. E disse: mas esperam lá, alguém precisa? Mas quem é que são as pessoas que estão abaixo de vocês? São os coordenadores não sei o quê. Então estas pessoas não têm autonomia para tomar uma decisão? Não, mas pode haver uma coisa realmente grave. Então, e uma coisa realmente grave é comunicada por e-mail? Não é por um telemóvel? Não é uma emergência? E portanto, questionar um bocadinho aquilo que nós estamos a assumir, porque muitas vezes somos nós próprios que nos enredamos desta obrigação de estar conectado. Agora, eu reconheço e tenho conhecimento de vários casos onde existe efetivamente um abuso, onde existem de forma continuada, não é um pico de trabalho, é de forma continuada este assédio de que as pessoas respondam, de que as pessoas estejam disponíveis, que as pessoas têm que responder no prazo de 1 hora a um e-mail, e isto, se infelizmente as altas instâncias das organizações não conseguem controlar e talvez até incentivem, aí nós vamos precisar de uma legislação, sim senhora. Porque estas tecnologias têm uma capacidade de interferir com estes domínios e têm consequências na saúde das pessoas. Portanto, e as pessoas precisam do trabalho, portanto não se podem dar ao luxo de virar as costas e dizer: olha, agora não respondo, com o risco de virem a ser ou despedidas ou penalizadas. Portanto, aquilo que seria facilmente resolvível com bom senso de utilização e fazendo disto uma ferramenta que pode ajudar, na verdade, existem vários casos que eu não sei se não precisarão de uma legislação para serem regulados. Ok. Obrigada, Filipa. Vamos terminar aqui com uma última questão, que tem a ver um bocadinho com o trabalho remoto. Acha que as pessoas, numa ânsia de provarem que realmente estão a fazer alguma coisa em casa, podem estar a potenciar este stress? Acho.
Existe estudos sobre isto que demonstram que o meu chefe não sabe o que é que eu estou a fazer, ele manda-me um e-mail, ele pode pensar que eu estou a ver televisão, ou que eu estou a dormir, ou que eu não estou a trabalhar, e portanto existe um excesso também de resposta do lado de cá. Portanto, eu diria que o bom senso não é só da parte das chefias e das empresas, há também que haver esta capacidade de questionar e esta capacidade de controlar esta ansiedade do ponto de vista do trabalhador, de dizer, não, eu já trabalhei estas horas, eu agora parei. A menos que seja uma emergência, não é? Portanto, nós vimos isto nos e-mails, portanto, nós transformámos, ainda antes do confinamento, ainda antes do teletrabalho, nós aprisionámo-nos pelos e-mails. E, portanto, conseguimos virar a mesa do jogo e conseguimos voltar a pôr as tecnologias a nosso uso, ou vamos nós continuar a ser escravos da tecnologia em função de umas expectativas, que aí sim voltamos àquele domínio do que é que eu controlo versus o que é que eu não controlo. Eu não controlo essas expectativas. Eu não controlo. Eu controlo a qualidade do trabalho que eu entrego. Portanto, eu não vou conseguir entrar na cabeça do meu chefe se ele tem este preconceito, não é por eu mostrar dezenas de vezes que eu estou lá, porque na primeira vez que eu falhar isto vai confirmar aquele preconceito. E os enviesamentos cognitivos demonstram isto de forma inequívoca desde os anos 60. Portanto... Isto no fundo resume-se a questões de confiança, não é? Das pessoas confiarem que estão a fazer e do chefe confiar que elas estão a fazer. Sim, e esse é um caminho que nós precisamos de fazer nas nossas empresas em Portugal, que é trabalhar a confiança, trabalhar a gestão por desempenho e não tanto o número de horas, porque aí teremos mais caminho para sermos autênticos, para fazer o equilíbrio trabalho-família da forma que é mais compatível com as nossas famílias e com as nossas realidades, e não andarmos sempre a correr atrás de uma expectativa que nós não conseguimos controlar. Ok. Certíssimo. Filipa, muito obrigada. Muito obrigada a todos por nos terem acompanhado hoje. Relembro que a sessão foi gravada e, portanto, vão poder voltar a visualizá-la no nosso site. E agora é fim de semana, não vamos ter sessões, mas na próxima semana existirão outras sessões que poderão acompanhar sempre através do site rolltoplay.novasbe.pt. Muito obrigada, Filipa.